amados de Jesus! Hoje estamos aqui com muita alegria para refletirmos sobre a palavra de Deus. E o tema de hoje é: não deixe para amanhã. Esse tema tem bastante influência na nossa vida, porque nós temos uma vida cheia de compromissos. E será que nós cumprimos os nossos compromissos no melhor tempo? Muitas vezes, procuro fazer o quanto antes para que eu possa eliminar da minha lista de pendência aquilo que eu tinha planejado para fazer. E assim poder me programar para afazeres futuros. Só que muitas vezes não é bem assim que acontece. Um exemplo disso é quando eu vou contar uma história da Bíblia ou falar alguma mensagem do amor de Deus. Eu penso, hoje eu tô cansada e ontem eu já contei uma história da Bíblia, então acho que hoje eu vou pular. Amanhã eu conto de novo. Só que aí, quando acontecem atitudes como estas, pensamentos como estes, vem um versículo na minha mente. Versículo lá de Provérbios 6. É um versículo bem forte. Aqueles da pesada mesmo, tá? Mas eu vou revelar para vocês. Qual versículo é esse que me desacomoda, que vem na minha mente e faz, Ângela, você precisa fazer isso porque é o momento. E o versículo é em Provérbios 6, versículo 6, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os teus caminhos e sê sábio. Esse versículo me desacomoda porque faz com que eu sinta vergonha diante desse versículo, pois Deus faz com que a gente aprenda com uma formiga. E ele diz mais, em Provérbios 6, do versículo 6 ao 11, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere os teus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços, em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, esse versículo mostra um pouco como é o trabalho de uma humilde formiga, como ela busca, trabalha, mesmo que alguém não esteja vigiando e observando o seu trabalho. Então, mesmo que alguém não esteja vigiando o nosso trabalho, nós precisamos fazê-lo. Além do mais, vem muitas vezes na minha mente um sentimento que busca fazer com que eu me sinta diminuída. Do tipo assim, Ângela, você estudou pedagogia, fez graduação em desenvolvimento rural também, estudou matemática, fez mestrado em matemática, mas em qual momento você fez uma graduação em teologia para falar sobre a palavra de Deus? E aí, esses pensamentos que vêm à mente faz nos sentirmos pequenos, muito pequenos, diante de um compromisso que nós precisamos assumir, levando uma mensagem de amor. E
Aí o que acontece? Quando esse tipo de sentimento que nos faz sentir incapacitados por uma missão, eu começo a lembrar como Deus fez as suas escolhas. Deus poderia, com seu grande poder, ter escolhido anjos para vir à terra falar sobre Deus. Ele poderia ter enviado esses anjos para falar do grande amor de Deus, do reino dos céus, mas ele preferiu escolher eu, você. Ele preferiu escolher as pessoas. E ele escolheu Moisés para falar ao faraó. Ele poderia ter mandado um anjo, se ele quisesse, mas ele mandou Moisés ir até o faraó para falar sobre a libertação do povo hebreu. Mas quando Deus apareceu a Moisés e disse: Moisés, vá até o faraó, diga para o faraó libertar o povo hebreu. E Moisés também teve medo. Moisés disse assim: quem sou eu para falar com o faraó? Eu não tenho poder. Aí Deus disse: você terá o meu poder e eu vou ajudá-lo o tempo todo. Mas ainda assim, Moisés disse: o faraó vai me perguntar: quem é esse Deus? Qual é o seu nome? O faraó não vai acreditar em mim. E aí Deus insistiu. Ele disse assim: diga que eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o que sou. Apesar de tudo isso que Deus conversou com Moisés, ele ainda assim teve medo. E ele disse: eu não sei falar direito. Deus disse a Moisés: ora, quem faz o homem falar, escutar e enxergar, pois não sou eu o Senhor? Assim como Moisés teve medo e achou desculpas, assim nós também muitas vezes achamos desculpa e queremos adiar, queremos ficar acomodados sem agir. Mas Deus não desiste quando Ele tem um propósito na nossa vida. Veja o que aconteceu e veja qual a resposta do faraó. Moisés e Arão foram falar com o faraó. O Senhor Deus de Israel nos mandou aqui para que deixe o povo de Israel ir pelo deserto. O faraó endureceu o coração. Então Deus resolveu enviar umas pragas ao Egito para que o faraó deixasse o povo ir. A primeira praga enviada foi transformar água em sangue. O faraó continuava com o coração endurecido. Então Deus mandou a segunda praga, que era uma infestação de rãs. O faraó pediu a Moisés que ele rogasse a Deus para que livrasse o povo do Egito da infestação das rãs. Aí então Moisés foi até Faraó e disse para o faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. E adivinha o que o faraó respondeu? Amanhã. Por ocasião da segunda praga, essa infestação de rãs, Moisés perguntou ao faraó: quando você quer que eu ore para Deus tirar essas pragas do meio do povo? O faraó poderia ter pedido para que Moisés, naquele momento,
orasse a Deus para libertar o povo do Egito. Mas não foi o que ele fez. Ele disse amanhã, para Moisés pedir a Deus para libertar o povo do Egito. O faraó podia ver o seu povo livre das rãs naquele momento, mas ele quis passar mais uma noite com as rãs. Muitas vezes podemos resolver imediatamente muitas questões, mas preferimos procrastinar. O que seria procrastinar? É ficar adiando, postergando, meio assim que enrolando para não fazer, para não tomar decisão. Procrastinar é deixar para depois algo que nós poderíamos resolver agora e acabamos nos acomodando. Tem uma sabedoria popular que diz o seguinte: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E a procrastinação, ela evidencia uma ausência de comprometimento. O faraó não estava preocupado com o seu povo, porque sua letargia, que é essa incapacidade de agir, de tomar decisões, comprometeu toda uma nação. Você já pensou que nossas omissões podem afetar a nossa família e as pessoas que estão ao nosso redor? A procrastinação revela uma ausência de posicionamento. O faraó pede oração, mas ele não ora. Ele imagina que as coisas se resolverão sozinhas, que ele não precisa agir nem tomar decisões. No que se refere à nossa vida espiritual, principalmente, que sejamos comprometidos e que nos posicionamos diante de Deus. Muitas vezes eu fico pensando o que há em comum nesses homens de fé, nessas mulheres de fé que diz a Bíblia. E eu percebo assim que o que acontece em comum entre eles é que todos eles se colocam à disposição de Deus. Como Maria falou: seja feita a tua vontade, Senhor, em mim. Quando nós temos um propósito de falar de Deus, do seu plano de amor com a humanidade, nós temos que nos colocar diante de Deus. Que nós sejamos comprometidos e possamos estar dispostos a fazer hoje o que Deus tem proposto para a nossa vida, porque quem nos capacita é Ele. Assim como Ele falou para Moisés, Ele também deixa para nós. Ora, quem nos dá a capacidade de falar, escutar e enxergar, que possamos colocar a nossa vida e o que nós sabemos fazer diante de Deus e pedir que Ele nos capacite para levar a sua mensagem de grande amor para com seu povo.